Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou Antônio Arteni, professor de Ciências e Biologia. E hoje nós vamos falar sobre a importância das vacinas. Então, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui em se inscreve, aciona também aquele sininho logo aí embaixo, que é para receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo. Certo? Então, segue aí. O ditado popular, melhor prevenido que remediar, se encaixa perfeitamente na vacinação. Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser problema de saúde pública por conta da vacinação em massa da população. Poliomielite, sarampo, rubéola e tétano são exemplos de algumas delas. Então, a vacinação não se resume apenas em evitar a doença, a vacinação salva vidas. Então, nós sabemos que as vacinas são produzidas a partir de agentes causadores das doenças, vírus e bactérias, que nós chamamos de antígenos. Então, nós temos dois tipos de vacinas. As vacinas atenuadas, que são dos agentes vivos, e as vacinas inativadas, que são dos agentes mortos ou partes deles. Então, nós sabemos que quando o corpo recebe essa vacina ou esse agente, ele vai estimular, ou seja, ensinar o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos, para quando acontecer uma infecção pelo agente real, o contato com esse agente real, o corpo já vai ter essas armas, vai estar preparado para combater imediatamente, anulando esse vírus ou essa bactéria. Certo? Então, as vacinas, elas reduzem os números de casos de doença, claro, porque eu tenho uma imunidade, vai diminuir o número de circulação dessa doença, ela reduz o número de hospitalizações, menos doentes, menos hospitalizados. Reduz a taxa de mortalidade, se eu tenho poucas pessoas doentes, poucos aí, menos ainda, vão morrer. E ela vai acontecer a erradicação dessa doença, ou seja, vai ser eliminada essa doença por conta, vai diminuindo a circulação dessa doença, ela vai deixando de existir ali, certo? Então nós sabemos de esses efeitos benéficos, para o corpo com a vacinação. Mas muitas pessoas estão deixando de se vacinar com o tempo. Então, algumas doenças que já não estavam mais em circulação estão voltando. Por quê? Por conta de algumas notícias falsas, as fake news. Muitas pessoas acreditam que essas vacinas podem vir a causar doença. Pessoas que acreditam que essa vacinação é uma forma de controle pelo governo, então elas estão deixando de se vacinar. Isso não é, a vacina é bem segura e para isso acontecem vários testes, por isso que leva um tempo. Tem vacinas que levam mais de 10 anos para ser produzida, certo? Então toda vacina ou medicamento, na sua produção, ele tem que passar por várias etapas, ou seja, várias fases, e é fiscalizada lá por uma agência, no caso do Brasil, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, ela vai fiscalizar isso aí, ela vai dar o aval para registro desse medicamento ou dessa vacina. Então eu vou mostrar aqui algumas fases dessa produção dessa vacina. Então, a partir dali do momento que é isolado esse vírus dessa bactéria, que vai se produzir essa primeira vacina, ela vai passar pela fase não clínica, ou seja, uma fase em laboratório, que ela é testada em animais, que tem o metabolismo parecido com o ser humano, ou sistema imunológico parecido. Ou primatas, ou ratos também são utilizados. Então, são aplicadas essas doses dessas vacinas e são feitos testes. Entrando em contato com o vírus para ver se eles ficaram imunizados, se eles criaram imunidade ou não, e eles vão testando o tipo de dose ideal para ser administrada depois. A partir do momento que essa fase não clínica é aprovada pela Anvisa, ela passa para os estudos clínicos, ou seja, os estudos em seres humanos. Eles são divididos em 3 fases. A fase 1 é um grupo pequeno de pessoas adultos e saudáveis que são aplicadas essas vacinas. E aí as pessoas são expostas ao vírus, para ver se elas criaram uma imunidade ou não. Ou testes com partes do sangue para ver se ela produziu anticorpos.
Então, a partir do momento que isso deu certo, não teve nenhuma causa contrária ali, nenhuma reação adversa, ele passa para a segunda fase. Já na segunda fase, eu tenho um grupo maior de pessoas ali que vai ser testado. E aí eu já posso usar uma população-alvo ali, como idosos, crianças, adolescentes, dependendo ali do que vai ser para esse medicamento ou para essa vacina, certo? E elas também são testadas ali para ver se elas estão produzindo anticorpos ou não. A partir dessa segunda fase aprovada, ela passa para a terceira fase, que é a mais demorada. Aí eu já tenho uma quantidade muito maior de pessoas que vão participar, mais de 10 mil, certo? E aí é usado também a pessoas ali, ou os voluntários, como controle. Então, eu tenho uma quantidade de pessoas ali que vão participar, então eu aplico nessas pessoas a vacina e eu aplico também o placebo, que é uma substância que não tem efeito nenhum, que vai servir o quê? Como uma população controle ali. Então eu vou comparar as pessoas que tomaram a vacina real com as que tomaram o placebo, para mim acompanhar ali os testes, os resultados em cada um deles. Certo? Por que isso acontece? Porque o psicológico da pessoa influencia muito. Em alguns testes de medicamento, por exemplo, pessoas que tomaram o placebo, eles têm a certeza que tomaram o medicamento real, que eles chegam até a se curar. E pessoas nessa teste de vacina, pessoas que tomam esse placebo, essa substância que não tem agente nenhum, ela chega até a sentir os sintomas, né? Aquelas reações adversas que algumas vacinas causam, como se ela tivesse tomado a vacina real. Então, para isso que serve esse de controle, para controlar um ou outro ali, né, porque o psicológico interfere bastante. Aí, a partir desse resultado pronto aqui, né, com milhares de pessoas, se criou uma imunidade, ele vai ser aprovado e vai ser registrado ali, né, um aval da Anvisa, e ele vai para a produção. Aí vai para o laboratório para produzir as doses e depois ir para os postos de saúde, para as campanhas, para poder vacinar as pessoas. Então isso é bem demorado, leva um tempo e às vezes chega até não ser produzida essa vacinação, porque chegando em alguma fase, se der errado, tudo isso é descartado e ele volta do início. Certo? Então, a partir disso, a gente tem certeza que a vacina ela é eficiente e ela não vai causar doença nenhuma, ela não vai causar controle em ninguém, certo? Aí, a partir de que eu já tenho a população imunizada ali, eu já tenho a circulação do vírus, é bem menor. Então, as pessoas começaram a achar, por conta dessa quantidade de vírus ser menor, a circulação ali de outras doenças, achando que não deveriam mais aplicar vacinação nos seus filhos e nem ela se imunizar, porque não tinha mais o vírus ali. Mas como nós vivemos em um mundo globalizado, onde as pessoas vão de um lado para o outro o tempo inteiro, né, pessoas de várias partes do mundo vêm ao nosso país e nós também vamos, acontece que alguma pessoa pode trazer essa doença. E se a gente não tiver imunizado, ela vai se espalhar. Então a gente tem um exemplo aqui, nos últimos anos, né, o sarampo era uma doença que era controlada no Brasil, então as pessoas foram deixando ali de se vacinar por conta do baixo número de circulação, número de casos ali, né? Então as pessoas deixaram de se vacinar e não estavam imunizadas. Então veio pessoas contaminadas para o Brasil, então a gente tem um exemplo aqui, as duas pessoas contaminadas, e elas começaram a contaminar todo mundo. As pessoas em amarelo ali são as pessoas que não foram imunizadas. Então aumentou a circulação desse vírus e ele foi espalhando. Agora imagine se a gente tivesse ali no meio, aqui, ó, um exemplo desse rosinha aqui, as pessoas imunizadas, certo? Então elas iam formar como se fosse uma barreira ali para esse vírus, elas iam cortar a circulação desse vírus. Então olha só, as pessoas que trouxeram a doença foram se espalhando. Então se a gente tiver aqui no meio um grupo de pessoas imunizadas, essa doença vai parar aqui, porque ela não vai circular entre as outras que não foram, porque ela parou aqui, certo? Isso é o que chamamos de imunidade de rebanho, ou imunidade de grupo, certo? Então, quando eu tenho pessoas não imunizadas aqui, essa doença, ela entra em contato com a doença vai se espalhar facilmente. E aí, quando eu tenho pessoas imunizadas no meio, ele diminui essa circulação. Então, vamos ver alguns exemplos aí de imunidade de rebanho. Acompanhem.
Então, olha lá, pessoal, esse termo imunidade de rebanho veio da veterinária. Isso era utilizado em criação de gado. Então, eles estimavam que a partir de 95% da população de gado vacinada contra uma doença, o restante que não era vacinado, já era protegido indiretamente, porque ia diminuir a circulação de vírus. Então, aqui a gente tem um exemplo de pessoas, né, que é utilizado o mesmo termo, né, imunidade de rebanho. Então, as pessoas azuis ali são as pessoas saudáveis e não imunizados, não vacinados. Amarelinhos já são imunizados, ou seja, vacinados. E o em vermelho são pessoas doentes. Então, olha aqui, no primeiro exemplo, 2 pessoas doentes aparecem ali em uma comunidade não imunizada. Rapidamente, nessa doença contagiosa espalha por toda a população. Aí no segundo exemplo, a gente já tem aqui um pouquinho vacinado, mas muito pouco ainda, então não protege tudo. A doença continua se espalhando ali, né? O vírus circula, né? Então a gente já percebe que alguns ali, ó, azul ali próximo ao amarelo, meio que se protege um pouquinho. Agora, a partir que eu tenho 95% da população ali vacinada, olha a quantidade em amarelo aqui. Surge doente, então o vírus circula bem menos, então vai contagiar bem menos. A disseminação da doença contagiosa é controlada a partir daí. Tá? Então, se estima que a partir de 95%, né, ou acima de 90%, já vai imunizar as outras pessoas também indiretamente ali. No caso do coronavírus, existem pesquisadores que falam de 60% a 80% da população ali imunizada já vai criar, né, essa imunização ou essa imunidade de rebanho aí, né? Mas é muito cedo ainda para a gente calcular isso, dar essa resposta. Então nós vimos a importância de se vacinar, ou seja, de diminuir a circulação desse vírus, né? E sabemos também, a partir de todo esse estudo, de formando todas essas fases aí, de que a vacina é segura, de que ela não vai matar ninguém. Lógico que existe contraindicações para alguns casos, né? Pessoas com tratamento de câncer, algumas vacinas, não são todas, mulheres grávidas, pessoas imunossuprimidas, ou seja, com problema de imunidade. Certo? Mas nós sabemos que a vacina é segura e ela protege e ela salva vidas. Certo? Então, só lembrando que as campanhas de vacinação no ano 2020, nenhuma delas chegou perto do se esperado ali de imunização da população. Ou seja, as pessoas não estão indo se vacinar. Então, é importante que se vacine para que aconteça essa diminuição desse vírus, ou seja, vai diminuir a circulação de vírus e a gente criando, então, aquela imunidade de rebanho, então impedindo que o vírus chegue a outras pessoas. Então, quando eu me vacino, eu me protejo e protejo também diretamente os que não podem tomar por algum motivo e os que estão próximo de mim. Imagine um outro exemplo ali, que uma criança ele tem as fases certas para tomar sua dose, a idade certa ali para tomar as vacinas. Então, se ela não está na idade, ela não está imunizada. Se eu não estiver imunizado, eu que saio, eu posso trazer essa doença até meu filho. Então, se eu estou imunizado, todo em volta ali, a família inteira em volta dessa criança está imunizada, ela acaba protegendo indiretamente a criança também. Certo? Então, nossa aula vai ficando por aqui e até semana que vem.